Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? E com isso, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. Bem, antes de tudo, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por me dar essa palavra tão maravilhosa para que eu viesse aqui e repartisse, dividisse ela, né, e que a gente venha aprender mais do Senhor todos juntos. Então, vamos para a mensagem, né, que o Senhor me deu neste dia de hoje. E ela se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então veja, pessoal, o primeiro homem a ser morto pregando a palavra de Deus, né, o reino de Cristo, foi Estevão. Então Paulo encerrava e levava as pessoas para a prisão também, como se as pessoas estivessem errados e ele estivesse fazendo certo, né? Então ele não entendia o reino de Cristo como era, né? Porque ele não foi um dos 12 discípulos. Ele tinha que ser capacitado por Jesus Cristo. Então, ele pensava que estava fazendo certo, né? Pois ele era judeu, mesma coisa que Jesus, né? Da mesma descendência de Jesus, mas ele tinha um pensamento, né, totalmente ao contrário. Então ele perseguia, acusava, matava e prendia as pessoas. Vejam como eles estavam ousados, né, perseguindo ao povo de Cristo, entrando nas casas e arrastando, né, sabendo daquelas pessoas que levavam a mensagem de Jesus, né? E ele não aceitava. Então o Senhor marcou encontro com ele, e veja o que acontece com os perseguidores do reino de Cristo. Ele pode fazer isso com você ou com alguém da sua família, por amor a ele. Então, se você persegue o povo do Senhor, pode ter certeza que algo vai acontecer. Não é à toa que você persegue o povo de Cristo e sai ileso disso. Vai acontecer alguma coisa, ou para o bem, ou você é transformado para o bem, ou você é castigado, né? Pela mão poderosa do Senhor, porque ninguém brinca com as ovelhas de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus, né? Ele está sempre nos protegendo, nos guiando e cuidando de nós. E ele não permite que as pessoas venham, nos afligem, nos cause ferida em nossa alma, né, em nossos corações, e saem ilesos assim. Então, veja o que Deus fez, o que Jesus fez na vida de Saulo, né, que se tornou Paulo. Mas logo à frente você vai entender. Atos, versículo 9,
capítulo 1 em diante, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vejam, pessoal, aleluia, glória a Deus. Eu já sinto a presença do Senhor aqui. Se você sente também, pessoal, medite nas palavras do Senhor e abra o seu coração para essa palavra maravilhosa. Veja o que acontece com um perseguidor, né? E deixa nos comentários aí também algo que o Senhor está lhe transmitindo, né? E continuando, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam, pessoal, ele caiu por terra, ele se prostrou no chão e a luz foi muito forte. A luz do Senhor é como você parar um momentinho assim olhando para o sol e depois olhar para algo à sua volta. Você não enxerga. E Jesus Cristo, a luz dele é muito maior que isso. Isso é só um exemplo que eu estou dando a vocês. Imagine, e ele não conseguia olhar para Jesus. Ele caiu em terra, né? E só escutou a voz de Jesus muito forte falando com ele. E veja como ele sabia, e eu acho que ele já imaginava, com certeza ele já imaginava de quem é aquela voz, porque ele falou Senhor, ele perguntou se era o Senhor. Então ele sabia que aquela voz, aquela situação que estava acontecendo em sua frente era Jesus, né? Então vejam, e disse-lhe, ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então, ele entrou na cidade, né, a pedido de Jesus, direcionou, e aqueles seus amigos que estavam junto com eles lhe guiaram, né, e ficaram todos assustados e creram no que estava acontecendo na vida de Saulo, né, e de todos eles que se depararam com aquela situação, né, com o mover dos céus. E continuando, que diz assim: E Saulo levantou-se da terra e subindo e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Jesus deixou ele de jejum. Jesus deixou ele de jejum.
nem comia, nem bebia, ficou cego e ele só tornava a ver se ele cumprisse com o que Jesus pediu a ele. Então ele não pensou em duas vezes, né? E ele viu quão maravilhoso foi contemplar aquela situação, aquele milagre, né? Jesus se revelou a ele. E vejam, continuando a mensagem que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vejam, pessoal, que o Senhor revelou aos dois lados, a Ananias e a Saulo, né? Um teve uma visão e o outro também de Jesus. O Senhor se comunica com os dois. Quando o Senhor quer revelar algo para a sua igreja, para você ou para alguém que está à sua volta, né? Ele não vai só revelar através de uma pessoa, uma, duas ou mais. E ele sempre revela aqui e confirma a lei, porque para que a gente tenha certeza que é o Senhor que está falando, né? E dessa forma a gente também será comunicado através do Espírito Santo, tendo a certeza que aquilo que está falando, sendo dito, né, é para você. Aí você recebe a palavra, a profecia, algo que vem de Deus. Amém? Então, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, ele tinha poder com as pessoas, os homens que estavam com ele, para prender, né, os discípulos do Senhor. Então, ele falou a Jesus que esse homem era muito perigoso, que Saulo era muito perigoso. Mas olha o que Jesus disse. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vejam, pessoal, que Jesus falou a Ananias, né? Que ele perseguiu o povo de Cristo, ele também iria sofrer, iria ser perseguido, né? Ele não ia sair ileso. E o Senhor escolheu ele por causa que os discípulos só estavam querendo pregar para o seu povo. Não queria sair da sua zona de conforto. Então chamou Saulo, né, para ser Paulo, e através dele ele ia pregar o amor de Jesus Cristo para todo mundo. E temos que glorificar a Deus, né, exaltar esse nome acima de todas as coisas, porque através dele ter chamado Saulo, né, que virou Paulo, através dele a gente descobriu a igreja, né? Terminou que ele juntou com os discípulos, né? Mas
ele foi alcançado pelo aquele amor transbordante. Ele não conseguia ficar retido para si. Ele sentiu no coração de espalhar o amor de Deus, o ID, a palavra que traz vida, né? E ele só fez a parte dele. Então Jesus via que ele servia e com muita excelência, com determinado, focado e muito disposto a levar adiante o nome de Jesus Cristo, né, do Senhor. Mas só que ele estava fazendo a conduta da forma errada, e os discípulos não queriam sair da sua zona de conforto. Ele foi sozinho, fazendo a sua parte, ele e alguns que estavam próximos a ele, mas basicamente ele foi só, pessoal. O Senhor fala que ele era nas palavras de Deus fala que ele era um homem muito sábio, né? Ele falava em torno de 5 ou 6 idiomas. Ele se capacitou para provar que as pessoas que estavam servindo a Cristo estavam erradas. Mas Deus escolheu o vaso e disse: Ananias, isso para mim é um vaso escolhido. E vejam, pessoal, como o Senhor é maravilhoso e sabe trabalhar, viu? Então não duvide das promessas de Jesus. E Ele é fiel para cumprir. Ele faz o mundo, se o mundo girar, não tem corrente, não tem cadeado, não tem prisão que faça ele resgatar alguém que ele queira. Então, se você é escolhido, você não precisa. Se você vê que o Senhor está trabalhando em sua vida, você não precisa ir nem só para os escolhidos, mas para todos, né? Que o Senhor, a palavra de Deus é para todos, para que todos venham a se arrepender dos seus maus caminhos. Então, a gente não tem que se esforçar pelas coisas, naturalmente irão acontecer. A gente tem que se esforçar em estar firme, né? Firmar nossa rocha no Senhor, firmar nossas estacas, né? Porque a gente estando em sua presença, fazendo de tudo para estar em sua presença, o Senhor também se esforça para nos ajudar, né? Porque sabe que a gente quer algo com Ele. Então, continuando, que disse assim: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia, glória a Deus. Vejam como o Senhor é maravilhoso. Então, o homem foi lá, Ananias foi lá, orou sobre ele, então ele voltou a enxergar as escamas dos olhos dele, da perseguição, de tudo errado que ele vinha fazendo. Ele reconheceu aquilo ali no momento que ele estava fazendo errado, e então ele foi batizado e cheio com o Espírito Santo. E dali em diante ele começou, né, o Senhor trabalhar muito forte na vida dele para ele levar a palavra, o ID, a toda criatura, para os gentios. Então vejam como o Senhor é maravilhoso. Eu queria deixar mais um versículo aqui, no Atos capítulo 13, versículo 9, que diz assim: Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos
caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então, a mesma forma que aconteceu na vida dele, ele foi usado para ajudar o seu próximo, né? Vejam que o que aconteceu com ele, ele levou adiante. Então, ele ganhou a vida para Deus, né? Para Jesus. E o homem ficou cego, mas depois ele tornou a ver, né? Ele acreditou, maravilhou-se na obra do Senhor, né? E viu Saulo, que virou Paulo, né? Operando milagres. Então, você sabendo das escrituras da Bíblia, fica muito fácil, né? Se você não estiver sendo direcionado pelo Espírito Santo, você ser boca do diabo. Então, medite nas escrituras, chame, clame pela presença do Espírito Santo. Ele se apoderará de ti e irá fazer obras maiores que as suas. Então, a gente tem que meditar, orar, pedir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, né? E vejam que Paulo era perseguidor, depois teve um encontro com Deus e depois agora vemos que o Senhor trocou o nome dele, né? E ainda mostrou, a gente contou uma das obras que ele fez aqui, operando milagre, já pregando o Evangelho de Cristo, né? E realizando milagres, o Senhor trabalhando através dele. Então, o Senhor é maravilhoso, ele transforma a água para o vinho. Então, pessoal, o que Jesus faz é milagre e não tem como a gente entender e querer compreender. Essas coisas é sobrenatural e a gente é muito limitado para se preocupar, para entender isso. Então, que a gente venha crer, confiar, depositar a nossa fé no Senhor e não se apoiar em nossas próprias forças e deixar tudo nas mãos do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Se você gostou do vídeo e sentiu que o Senhor falou contigo, deixa nos comentários algo aí, né? Envie esse vídeo para o seu próximo no grupo do WhatsApp, Facebook, e dessa forma você já estará ajudando nosso canal e semeando no reino de Cristo também. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês e a casa e a família, os parentes de vocês, né? E permita ser usado pelo Senhor as pessoas que estão ao seu redor. A vontade do Senhor é operar milagres através daqueles que permitem, né? O Senhor é educado, ele pede licença. Ele só entrará, fará essas coisas, operar milagres, né, em sua vida, se você permitir. Então, creia, deposite sua fé no Senhor e o mais ele fará. Amém? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!